sua diretoria, né? Então, vamos seguir o mais rápido possível esse trâmite. Aos 8 dias do mês de fevereiro do ano 2023, foi realizada a Assembleia Geral Extraordinária do Centro Esportivo Alagoano, CSA, no Auditório Centro Esportivo Alagoano, localizado na Avenida Menino Marcelo, sem número, Cidade Universitária. Compareceram à Assembleia os sócios, conforme cópia da lista presente em anexo. Por favor, quem ainda não assinou, que assine, por gentileza. A Assembleia Geral Extraordinária foi convocada pelo presidente executivo e do Conselho Deliberativo em exercício, Miriam Silveira Monte, em ato proferido em 6 de 2 de 2023 e publicado no site eletrônico do Centro Esportivo Alagoano, bem como previamente estabelecido em edital lançado pela Comissão Eleitoral no dia 3 de 8 de 2023. Só uma observação. O presidente da comissão, Diego, ele pediu para a gente ir adiantando que ele está no trânsito, que ainda teve um problema, então, para acelerar, a gente vai... lançado pela Comissão Eleitoral no dia 3 de 8, com observância aos artigos 29.1, com o artigo 29, 3 e 33 do Estatuto Social do Clube, seguem abaixo os conteúdos da ata do presidente, da presidência e do edital de convocação da eleição. Eu vou pular o ato, tá? E vou passar para a Miriam, para a gente dar sequência e para acelerar um pouco mais a Assembleia. Boa noite a todas e todos aqui presentes. E hoje, como o Cristiano falou, é um momento muito especial para o CSA. É um momento em que será dada posse, por aclamação, ao presidente Rafael Tenório e os demais componentes da diretoria executiva. E o clube agora ganha um norte de fato e de direito, e esperamos o quanto antes que toda a nação azulina compreenda a importância deste momento. É uma condução que se faz para o próximo quadriênio, de janeiro de 2023 a janeiro de 2027. E explicando essa questão do quadriênio, é que houve uma situação inusitada de uma renúncia prematura e coletiva de toda uma diretoria. Então, não é caso de sucessão, nem é caso de substituição, e o estatuto é omisso em relação a qualquer tipo de mandato tampão ou eleição indireta, e nem faz previsão de prazo complementar. O que o estatuto dispõe é que, na ausência de uma diretoria, convoca-se a eleição. A eleição foi convocada, foi lançado o edital em dezembro 1º, não houve inscrição de chapa. Foi lançado o segundo edital e apenas uma chapa foi inscrita. E é uma chapa que é composta pelo presidente Rafael Tenório, como presidente executivo, eu como vice-presidente, Catiano como superintendente administrativo e Major Aldo como superintendente de esportes do Centro Esportivo Alagoano. Esse edital ele foi publicado pela Comissão Eleitoral, que quando foi instituída no dia 6 de dezembro de 2022, foi instituída com poderes regulamentares. E essa previsão existe no Estatuto, a formação, constituição de comissões dentro do Conselho Deliberativo que possam disciplinar e reger atos como esse que acontece no momento. E houve uma previsão no edital que não foi impugnado, portanto, ocorreu a preclusão administrativa, ele só pode ser discutido judicialmente em âmbito administrativo. Houve a preclusão administrativa e ele previu que, em havendo a inscrição de apenas uma chapa, essa chapa seria aclamada em Assembleia Geral. Esse edital foi publicado no dia 3 de fevereiro, 5 dias depois, na data prevista nesse edital, está acontecendo uma Assembleia Geral. Então, todos os sócios aqui presentes assinam a ata, que está passando aqui, pedir para o Pedrinho ir colhendo a assinatura. Então, os conselheiros assinam as duas atas, porque em seguida nós vamos ter uma reunião do Conselho Deliberativo e toda essa documentação vai ser enviada para cartório, enfim, as formalidades vão ser cumpridas, mas o ato está sendo praticado nesse momento e o ato é a constituição de uma diretoria executiva que vem a acalmar a torcida, que vem realmente a trazer felicidade. E eu digo, presidente,
Não tem ninguém aqui dentro dessa sala mais feliz do que eu. E quando ele, inclusive, assinou a ata, a chapa, que foi que ela disse? Receba seu presente grego. Mas não é um presente grego, a gente sabe, quando se tem amor. Quem ama, cuida. E eu tenho certeza que o presidente Rafael Tenório ama esse clube, dedicou muitos anos de sua vida na construção de uma história de sucesso. Não existe na história do futebol brasileiro um clube que tenha passado pela Série D, C, B, A. Não existe na história do futebol brasileiro um presidente que tenha pensado num CT. O CT que está sendo construído, que vai ser retomado, é um dos melhores CTs, se não o melhor CT do Brasil. Já foi retomada. Isso é o pensamento de quem deseja ver o clube cada vez ganhando mais espaço, prestígio e alcançando patamares. É o pensamento de quem tem visão, pensamento de visionários. Então, o clube está sendo assumido por um visionário que todos aqui sabemos que ele conhece o caminho das pedras. Então, presidente, muito obrigada por estar abraçando esse resgate. É isso. Vou passar. Pessoal, boa noite. Primeiro, eu vou pedir uma coisa para todos os azulinos. Principalmente aos conselheiros. Nós precisamos, mais do que nunca, da união de todos os azulinos. O caminho é árduo. Se vocês pegarem, eu que conheci e que construímos, né, eu na época, capitaneando o projeto da recuperação do CSA de 2015, de maio de 2015 a dezembro de 2021, eu sei perfeitamente como o clube se encontrava. Eu tenho um livro, está concluindo só os últimos trimestres da nossa gestão, a finalizar, onde lá mostra a nossa gestão, como foi o CSA na nossa gestão. Eu recordo que no dia 7 de setembro de 2015, eu dizia que eu tinha 3 grandes objetivos para o CSA e que a gente já estávamos desacreditados de tantas promessas que eram feitas. Eu mesmo estive como presidente do conselho, me parece que 2011, 2012, e eu via tantas promessas que dizia assim, para o ano o CSA é campeão, para o ano o CSA faz isso, e o CSA não tinha uma conta bancária havia 28 anos, quando nós assumimos em 2015. Os refletores do CSA eram penhorados, no nome do Lumário. O Lumário era fiel depositário de um ventilador velho. O CSA servia de chacota. E eu dizia que eu tinha 3 grandes objetivos. Conseguir calendário, quitar o passivo e tornar o CSA uma SAF. Eu já dizia em 2015 que o caminho para grandes clubes do futebol brasileiro era a SAF. Porque não se admitia, como não se admite hoje, gestão amadora, gestão primitiva, gestão onde não se elabore projetos, né, planejamentos, principalmente os 4, o estratégico, o financeiro, o econômico e o orçamentário. Não tem espaço para amadorismo. Futebol, eu sempre dizia, o CSA tem um CNPJ. E se tem CNPJ, ele tem que ser tratado como uma empresa. Ele tem passivo, ele tem ativo, ele tem receita, ele tem despesa. E eu tinha convicção de que eu ia alcançar um sucesso. E vocês são testemunho disso, que eu dizia que em 3 anos o CSA seria um case de sucesso. E em 5 seríamos uma referência nacional em termos de gestão. E tudo isso aconteceu. Fomos um case de sucesso. Quitamos
todo o passivo do clube, 189 ações trabalhistas, já todas sentenciadas, e no dia 16 de outubro de 2019, eu tenho essa certidão do clube, do Tribunal Regional do Trabalho, 19ª Regional, onde atestava que o CSA liquidara 100% do seu passivo trabalhista. Pois muito bem. Houve sim culpa do Conselho, na época, não ter prorrogado o meu mandato. Depois eu solicito mais que se criasse uma comissão para gerir o saldo que nós tínhamos em conta de 22,5 milhões de reais. Existia uma conta do Banco Itaú, onde parte desse recurso recebido de 31.180.000 estava todo lá para a conclusão do nosso CT. E o nosso CT, quer queiram ou não, contestem ou não, o recurso daria sim para construir 100% do projeto elaborado pela doutora Bianca Tenório, a minha filha. Foi deixado 22,5 milhões em conta corrente. Todas as receitas do clube estavam liberadas. Todas. Séries B, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Alagoano. Todas as receitas estavam livres, o clube não tinha nada a pagar. O que nós tínhamos era alguns processos que não tinham sido ainda julgados, como o do Manga Escobar, como um outro do Ricardo Bueno. E nada disso foi me consultado se deveriam ou não pagar, e foram pagando, foram misturando, ao ponto de que o CSA chegou ao final da gestão com 17 contas correntes em bancos. 17 contas, quando na realidade nós tínhamos 2. Itaú, onde estava o dinheiro da Braskem, e numa conta onde nós utilizávamos todo o recurso do futebol, que era na Caixa Econômica Federal. Então, o que aconteceu com o nosso clube foi um descaso. Houve sim, e eu espero que esse Conselho Fiscal, o atual Conselho Fiscal, seja rigoroso na apuração do que aconteceu em tão pouco tempo, o que foi que aconteceu em tão pouco tempo, onde se não concluiu o CT, onde a comissão já tem os números que ultrapassa de 3 milhões de reais de serviços executados, fornecedores e prestadores de serviço, e não foram pagos. Então, assim como o Conselho Fiscal foi rigoroso comigo na minha gestão, onde nós tínhamos uma conta reserva, que nós chamávamos de uma reserva técnica, foi exigido que eu devolvesse esse recurso com correção pela Selic, que foi devolvido. Lembram? É isso? Assim sejam rigorosos, mas justos com o nosso recurso, porque não concluímos o nosso CT. Nós estamos na eminência de ser despejado daqui, por falta de pagamento de outubro, novembro e dezembro, não foi pago, e foi deixado sem recurso para isso. Então, eu peço aqui aos senhores conselheiros, sejamos justos, não perseguir, justiça. Quem foi o responsável por o que aconteceu, que seja responsabilizado. Porque quando eu alertei, na primeira reunião do Conselho, que criássemos uma comissão para gerir os 22,5 milhões para que pudéssemos concluir o nosso CT, saltou meio mundo de conselheiro e não aceitou, e o próprio ex-presidente disse que ali estava o CPF dele. Se estava o CPF, seja, portanto, responsável pelo que aconteceu, assim como eu sou responsável pela minha gestão. Se tiver alguma coisa que causou prejuízo à instituição, que eu seja responsabilizado pela minha gestão. Então, eu quero
solicito aos senhores que sejam rigorosos nessa situação, porque o CSA não tem mais o CT Gustavo Paiva, nem para receber, nem para treinar, nem para receber nenhum recurso. Então, é isso que eu peço para os senhores. A outra coisa que eu vou pedir para vocês, nós estamos tentando financiar os 2 ônibus que compramos na nossa gestão, a van que nós compramos na nossa gestão, porque logo os credores alcançarão. E nós vamos levar essa proposta para o Conselho, para que os senhores aprovem, e nós façamos um financiamento para que esses bens não sejam alcançados. Existe um débito em uma instituição financeira que foi tirado um empréstimo de R$1,5 milhão de reais. Ainda não se foi pago nenhuma parcela, que venceu a primeira no dia 28/12, e ontem eu liguei para o presidente da instituição e eu exigi que ele acionasse o CSA, fizesse a cobrança judicial e responsabilizasse os credores, os fiadores. Assim como eu pedi R$2,5 milhões para pagar o acesso da série B para A, num banco do Bradesco, eu fui o avalista e eu quitei 100% das prestações em 10 parcelas. Assim também, nós precisamos responsabilizar as pessoas que foram credores. Por quê? Eu vou ver com o estatuto e eu não vou me responsabilizar por esse empréstimo que está lá. Porque eu estou notando de que a instituição não quer acionar os credores para que o futuro presidente se responsabilize pelo débito. E eu quero assumir o compromisso aqui com vocês, que não vou assumir. E eu peço, inclusive, presidente, que coloque isso na ata, não me responsabilizando por essa dívida. Se tiver alguém que pagar, que pague quem pediu emprestado. Porque as coisas aconteceram, antecipação de receita, aparição de um patrocinador de 200 tanto mil, que nós vamos levar 10 anos, a empresa vai passar para receber o dinheiro que foi antecipado de venda de ingresso. Então, assim, essa é a coisa. A outra coisa, para finalizar, os senhores, quem for contra o CSA não deve ficar no conselho. Não deve ficar. Quem for contra o Rafael deve sim continuar no conselho. Agora, contra a instituição, não. Porque a maioria é só para denegrir, para caluniar, para inventar, dizer que fulano tal é ladrão, que fulano estava aqui. Aqui ninguém está recebendo dinheiro e eu desafio qualquer um que durante os 5 anos, 6 anos e 7 meses que eu passei no clube, eu tenha tirado 1 centavo do CSA. Eu cuido desse clube melhor do que as minhas empresas. Nós pegamos no mês de dezembro, a olho nu, tinha consumido 247 quilos de carne bovina aqui. Fora peixe, frango, salsicha, linguiça, ovos. Agora, sabe por que eu sei disso? Porque eu sou gestor. Sabe o que aconteceu? Eu troquei a profissional que cuidava disso. E estou trazendo outro profissional. O que se gastava 90 quilos de carne por semana, ontem chegou 40. Na próxima semana, começa a ser abatido o boi da minha fazenda, vai ser abatido lá, feito todas as coisas, e vai se pagar R$20 um quilo de carne, quando nós estamos pagando hoje R$38,40. É assim que eu cuido do CCA. Portanto, eu não vou aceitar que ninguém vá denegrir a minha imagem, me chamar de ladrão, me chamar disso o quê? Esse é o momento de nós nos unirmos para recuperar o clube. Esse é o momento. Então, o que eu peço a vocês é o seguinte: não gosta do Rafael? É um direito. Agora, falar do presidente do clube, eu não vou permitir, porque eu cuido desse clube e eu estou há 6 anos tomando remédio para dormir. E eu ganhei isso aqui dentro do CSA. Hoje eu não olho mais rede social. Não olho. Não olho porque cada conselheiro quer um treinador, cada conselheiro quer um jogador, quer time bom, quer tudo isso e aquilo. A nossa folha hoje chegou no limite. E qual é esse limite? R$500 mil. Não passo. Não passo, não temos condições. Nós pagamos ontem nós pagamos a folha de janeiro.
Nós pagamos, não foi, presidente? É assim que eu trabalho. É assim que eu sei trabalhar, com planejamento, honrando os compromissos. E eu já disse, ontem nós pagamos R$ 98.000, 98, do primeiro acordo que nós temos com 8 jogadores. E tem uma lista de mais um bocado. De Mezenga a João dos Grude. Aí. Ontem recebemos uma ação de 1.402.000, uma reclamação do senhor Elton. Então, por aí vai. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Nós vamos nos unir. Nós vamos nos unir para recuperar o CSA. O Rafael não vai fazer milagre. Primeiro, quero deixar claro, o CSA vai pagar os compromissos na hora que ele tiver dinheiro para pagar. Na hora que tiver, eu não coloco dinheiro no CSA. Porque eu já fiz isso no passado muito recente e depois eu tive que justificar que não roubei. Eu tive que dizer, olha, eu não sou ladrão, eu não roubei o dinheiro, não. Mas, então, nós precisamos desse apoio da imprensa, da torcida, dos conselheiros, que o meu candidato a presidente do conselho é o Cristiano Beltrão, ele vai montar a equipe dele. Quem não gostar do Cristiano não tem problema, critique, mas não degrina a imagem dele. Nós não queremos aqui opositores. Discordar é a coisa mais normal do mundo, mas nós não podemos remar contra, um querer derrubar o outro. Ou a gente se une para que esse clube, em um espaço muito curto, ele volte para a Série B e em condições de disputar, brigar pelo título, porque senão o adversário vai triturar a gente pelas condições. E dizer mais para finalizar para os senhores. Nós estamos entrando em um ano atípico. Não tem dinheiro no país. O país vive um momento de turbulência. Tanto é verdade que saiu um comentário aí que a Série B seria 25 milhões. Eu fiquei rindo. Isso não existe. Hoje saiu uma matéria de que a proposta atual hoje é de 40% do que era anterior. 80 milhões, o que era 200. Então, não é verdade que o dinheiro está jorrando. Está jorrando. Não é verdade. Nós vamos ter que fazer mais com menos. Esse é o processo. Vamos ter que fazer mais com menos. Já começamos a ajustar o clube, trocamos ontem um funcionário do sócio-torcedor, haja visto o salário que era alto. Por quê? Porque na época a minha gerente lá ganhava R$ 1.400, subiu o salário do rapaz para 5 mil, o outro que chegou. Então, assim, foi realmente uma coisa. A minha nutricionista recebia R$ 3.000, subiram para 5.300. Ainda hoje eu recebi uma cobrança de um cidadão dizendo que fez um planejamento estratégico para o CSA e o CSA estava sem pagar ele desde outubro. Eu falei, que planejamento foi esse? Você entregou aqui esse planejamento? Não entreguei não. E executar o que você planejou? Ah, por isso que fracassou. Planejamento estratégico. Então, foi isso aí que aconteceu. Então, nós queremos o apoio de Fernando, de Rosiel, de Ricardo Ferro, de Carlinho da Barra. Nós queremos de todo mundo o apoio. Todo mundo que for assumindo tem que ajudar. Nós temos que sair daquela briga que tem de conselheiro pagar R$60 e querer ir para as cadeiras. Eu acho o seguinte, nós temos que unificar a mensalidade. Se é R$200, é todo mundo 200. Não vejo diferença aqui. Ah, não, porque eu fui eleito e o estatuto nenhum. O que diz é o seguinte, é para todo mundo ajudar. Então vamos ajudar, cara. Se você não quer, não tem problema. Vai embora, pega a bolsa, vai embora. Abre que tem outras pessoas querendo ajudar. Nós temos aí pessoas. Nós precisamos ter um conselho de alto nível. Quando eu digo alto nível, é pensar grande, é união, não é crítica. É unir, é ser o padrinho do clube e não ser o carrasco. Então, o compromisso que eu assumo com vocês é o CSA. Se não der resultado dentro de campo, não será por disciplina, não será por vaidade,
Não será por nada disso, porque é como eu digo, eu vou para dentro, eu cobro. Essas mudanças que estão acontecendo já é fruto de transparência, de chamar e dizer assim, ó, aqui ninguém vai passear não, cara. Aqui tem que trabalhar. Aqui nós precisamos do resultado. A gente tem essa torcida aí que está sofrendo, então vamos buscar o que a gente precisa. Agora, o que eu quero de vocês é união. Se o slogan do clube é união e força, essa é a hora da vitória ser coletiva, não vai ser individual. Nós não podemos ter um presidente do conselho que vá brigar comigo, eu vá brigar com o presidente, porque eu sofri 2021. Eu sofri quando eu tinha praticamente um conselho contra mim. E mesmo assim eu não fracassei. Cheguei em quinto lugar, brigando até o último. E não subimos com particularidade que eu não posso confessar. Vaidade. Porque fomos procurados para a gente resolver e não foi resolvido. 2022, de novo, até a última rodada nós estivemos ali, lutando pelo acesso. Em 2022, o CSA foi rebaixado? Vaidade. Eu me franquei para ajudar. Mas não, preferiu levar a bancarrota do que salvar o clube. E agora nós vamos recuperar, mas nós vamos recuperar com todos vocês. Eu quero contar com todos. Na hora que criticar, fez merda. Ó, Rafael, tu tá errado por isso, por isso, por isso. Não tem problema. Agora, podem ter certeza que se errar, vai ser com a intenção de acertar. Se eu errar, se essa diretoria errar, com a intenção de acertar. Já estamos reformulando o elenco, já estamos trocando algumas peças dentro. Tem 2 de 10 que não serve, vamos buscar um de 20 para resolver o problema. Nós queremos aqui qualidade e não quantidade. Então, eu quero contar com esse apoio de todos vocês, né, e dizer para vocês que nós vamos caminhar juntos. Na hora da derrota, vamos ter que lamentar e buscar solução. Na hora da vitória, comemorar juntos. Porque o CSA é nosso, é da nação azulina. O CSA não é meu, o CSA não é de ninguém. O CSA é nosso. Então, eu peço isso aos senhores, que ajudem, não ao Rafael, a instituição Centro Esportivo Alagoano. Deus abençoe, Deus nos ilumine, para que a gente tenha paciência e alcancemos o grande resultado que nós queremos, é voltar com o CSA a desfrutar de dias de glórias, que nós não podemos voltar naquele passado recente, onde servimos de chacota para o nosso adversário. Vamos buscar os 2 jogos que faltam, buscar as 2 vitórias, para que a gente se mantenha no estadual, vá para o quadrangular, vontade não vai faltar. Pode ter certeza que se todos ajudarem, a gente chega no resultado que a gente precisa. Deus ilumina todos nós. Conduzir aqui o ato. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Estou com dificuldade no microfone que não está funcionando, a bateria já foi, mas... Tá. Eu quero agradecer a todos os conselheiros pelo apoio, agradecer a nossa comissão, doutor Estácio Gama, delegado Tales, Ricardo Ferro. Foi um trabalho árduo, um trabalho em um momento que o clube vinha passando por uma turbulência, um trabalho que nesse momento se precisava de uma união de todos e que pôde acontecer. Vou fazer a análise desse momento nosso, narrar o que aconteceu. Em dezembro existiu a renúncia coletiva da diretoria executiva do CSA. Acontecendo essa vacância, a presidente do Conselho, Miramonte, passou a exercer a presidência do Executivo
e do Conselho, conforme preconiza o nosso Estatuto Social. Infelizmente, nosso Estatuto não traz a matéria de vacância da executiva, de renúncia. Então, gerou questionamento da imprensa, gerou questionamento do Conselho. Contudo, a comissão se pautou diretamente no que condiz o Estatuto. Como o Estatuto tem a omissão, não falava de uma possível eleição complementar, nós tratamos como novas eleições, certo? Porque nós achamos mais justos e mais razoável seguir o que previa o Estatuto, que só trata apenas de eleição e não trata das possibilidades de vacâncias, de renúncias da executiva, certo? E no final de dezembro de 2022, a comissão lançou seu primeiro edital, acredito, se eu não estiver enganado, foi no dia 29 de dezembro, e infelizmente a gente não teve inscrição de chapa, certo? Retornando esse edital no dia 3 de fevereiro do corrente ano, e só teve uma inscrição de uma chapa, que foi a chapa Resgate do Azulão 2, liderada pelo presidente Rafael Tenório, vice Miramonte, superintendente Catiano e superintendente administrativo o Major Aldo. Foi feito o juízo de admissibilidade da inscrição desses membros, que são sócios, conselheiros, que estão aptos a disputar a eleição, tendo em vista a preencher todos os quesitos de elegibilidade, e a nossa comissão deferiu o registro de candidatura e remeteu, em seguida, o processo para presidente em exercício para que pudesse convocar a aclamação. O nosso parecer foi um parecer deferindo o registro da chapa e deferindo a aclamação dessa executiva que vai liderar o nosso amado CSA durante esses próximos 4 anos. Eu quero agradecer toda a Nação Azulina, toda a imprensa, por toda a presteza, por toda a solidariedade. Acredito que agora o momento é de união, o momento é de pensar o CSA de hoje em diante, um CSA que possa retomar as conquistas, que eu acredito que com a união de todos, a gente no final do ano vamos estar comemorando mais um acesso e a nossa retomada, o nosso retorno à Série B do Campeonato Brasileiro. Pedindo aqui que todos assinem a lista. Eu vou pegar o termo de posse aqui para a gente formalizar a aclamação do presidente Rafael Tenório, da vice-presidente Miramonte, do Catiano e do Major Aldo. Aos 8 dias do mês de fevereiro do ano 2023, foi aclamada a chapa Resgate do Azulão 2, realizada em Assembleia Geral Extraordinária do Centro Esportivo Alagoano, CSA, no auditório do Centro Esportivo Alagoano, Maceió, localizado na Avenida Menino Marcelo, sem número, Cidade Universitária, Maceió, Alagoas, CEP 57 07 3470. Tomam posse a diretoria executiva. Presidente do Executivo, Cícero Rafael Tenório da Silva. Vice-presidente, Mira da Silveira Monte. Superintendente administrativo, Catiano Caetano da Silva. Superintendente de Esportes. Superintendente administrativos, José Aldo Pereira Dantas. Superintendente administrativo, Catiano Caetano da Silva.
Vou pedir um pouquinho para a gente imprimir aqui a ata, que já está pronta, e aí todos assinamos, e aí a Assembleia Geral fica dissolvida.